Olá, tudo bem com você? Hoje é o nosso segundo episódio, Dicas da terceira temporada do Conquistar. Eu sou a professora Yara Graça, professora de Química lá do CMEAN e vou acompanhar vocês na aula de hoje. Segue a gente lá nas redes sociais, olha só, @conquistar.seducan, também na nossa hashtag Conquistar22. Bora fazer uma selfie agora? Bora dar uma olhadinha no conteúdo que nós vamos trabalhar na aula de hoje. É o episódio 1.2 de Química, Ligações Químicas. O detalhamento que nós vamos trabalhar serão os conceitos de ligações químicas, também as definições de ligação iônica, covalente e metálica, além de exemplos de ligações químicas e também as principais diferenças entre essas ligações, tá bom? Então, bora para a nossa primeira dica da aula de hoje. Vamos lá! Então, gente, se tem algo que é quase que irresistível para todas as pessoas, é ir no cineminha, com uma boa companhia e comer aquela pipoca salgadinha e amanteigada, não é verdade? Só que a gente precisa ter bastante cuidado para não carregar no sal, né, na hora de preparar aquela pipoca, não é verdade? Porque senão a gente acaba prejudicando a nossa saúde, principalmente quem já tem algumas doenças, como é o caso da hipertensão arterial, ok? E nada melhor do que a gente trabalhar esses assuntos de ligação química, né, dos compostos iônicos, falando do cloreto de sódio, que é o responsável por deixar a nossa pipoquinha salgada, não é? Então, bora lá pegar a nossa pipoca e reagir, e vamos tratar o nosso primeiro conceito, que é o cloreto de sódio. Então, o primeiro conceito que nós vamos tratar aqui nesse primeiro momento é falar um pouco de ligações iônicas e nada melhor do que a gente tratar do cloreto de sódio, que é um dos componentes do sal de cozinha. O cloreto de sódio tem a fórmula NaCl, ele é um composto iônico, ou seja, formado a partir de ligações iônicas, né? E além disso, uma dica importante é que boa parte dos compostos que são formados por ligação iônica fazem parte do grupo das funções inorgânicas do tipo sais, tá? Eles são sais. Olha só essa dica. Se você não sabia, fica ligado e perceba que boa parte das substâncias formadas a partir de ligações iônicas, ou seja, os compostos iônicos, são sais, fazem parte do grupo dos sais. E os exemplos que eu posso trazer agora para vocês, além do cloreto de sódio, é o brometo de magnésio, iodeto de potássio, tá bom? Existe uma infinidade aí de compostos iônicos que são classificados como sais. Apresento alguns aqui para vocês. O primeiro deles é o óxido de alumínio. No caso, o óxido de alumínio já não é um sal, né? Está classificado aí como um óxido. Ele é um dos componentes da safira, essa pedra preciosíssima, lindíssima, que é encontrada na natureza na forma de gema, mas também pode ser sintetizada pelo homem em laboratório. Olha só como a humanidade evoluiu, hein? Consegue sintetizar uma coisa tão linda em laboratório. Outro exemplo que nós temos de composto iônico é o do sulfato de alumínio, que tem a fórmula Al2SO43, e ele é utilizado, por exemplo, no tratamento da água. Quando é acrescentado ali no tratamento da água, ele ajuda a retirar a sujeira, deixando a água ainda mais limpa. E temos outro exemplo, que é o iodeto de potássio, que é muito utilizado na medicina, principalmente nos tratamentos radioterápicos, tá bom? Bora dar uma olhadinha mais uma vez no cloreto de sódio, né? E aí nós temos aqui a sua estrutura cristalina, com a presença dos íons sódio e cloro, né? E percebam que é um composto formado por essa combinação, né? Justamente por conta da ligação iônica. E essa força que une esses íons, né? Essa força se dá
pela diferença eletrostática, né, diferença de cargas, e por esse motivo, a ligação iônica, gente, sempre são ligações muito fortes, tá? Então, dentre as ligações que nós estamos estudando, as ligações iônicas são fortes por conta dessa diferença de carga. Por esse motivo, existem algumas propriedades das ligações iônicas, tá? Justamente por conta dessa força, dessa diferença de cargas. Então, nós temos algumas propriedades aqui para vocês. Primeira delas, as substâncias iônicas se apresentam no estado sólido, em temperatura ambiente, costumam, né, formar ali aquele retículo cristalino que faz com que esses compostos sejam duros e também quebradiços. Outra característica é que possuem pontos de fusão e ebulição elevados. Mais uma propriedade é a seguinte, ó, não conduzem corrente elétrica quando estão no estado sólido. Porém, quando estão fundidos ou então quando estão dissolvidos em água, pode avançar um pouquinho, né? Aqui, né, na mistura aquosa, aí sim eles conduzem corrente elétrica. E, por último, né, em sua maioria, de forma geral, eles costumam ser solúveis em água, tá bom? Então, esse é o nosso primeiro conceito para a gente entender um pouquinho melhor sobre as ligações iônicas. Agora vamos para a nossa dica. E a dica do momento responde a essa perguntinha aqui que eu tenho certeza que muitos de vocês já pensaram sobre esse assunto. E quais elementos da tabela periódica podem realizar ligações iônicas? A gente às vezes fica meio perdido, né? Ai, meu Deus, será que esse elemento faz ligação iônica, covalente, metálica? Aí vai a dica para vocês, olha só. Então, a tabela periódica, gente, vai ajudar muito nessa identificação, nessa caracterização. Claro que você também pode fazer distribuição eletrônica, você vai chegar, né, ao mesmo resultado, tá? Mas a ideia é essa daqui, olha. Eu trouxe a tabela dividida em famílias para vocês, tá bom? Então, nós temos os metais alcalinos, alcalino-terrosos, nós temos os metais de transição, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, calcogênios, halogênios e gases nobres. A gente já viu que os gases nobres, né, estão fora aqui das ligações. Porém, né, a tendência dos elementos é a seguinte, para ligações iônicas, ok? A tendência dos elementos da família dos metais alcalinos e dos metais alcalino-terrosos, família 1 e 2, é de perder os seus elétrons, tá? Também a família do boro, que é a família 3, ok? Então, a família 1, 2 e 3, tendência a perder os seus elétrons. Já as famílias, né, do nitrogênio, os calcogênios e os halogênios, ou seja, famílias 5, 6 e 7, têm a tendência a ganhar os elétrons, tá? Então, lembrando que a ligação iônica é justamente isso, essa transferência dos elétrons. Um ganha, o outro perde. Então, quer dizer que elementos da família 1, 2 e 3 perdem os seus elétrons para os elementos da família 5, 6 e 7, tá? E isso se dá na ligação iônica. Olha só a nossa dica, preste atenção. Além disso, além da gente determinar quem perde, quem ganha, já vai facilitar bastante. A dica que eu dou para vocês é a seguinte, né? Que na tabela periódica, ela não foi organizada assim de uma forma tão aleatória como muitos de vocês devem pensar, né? Cada elemento tá ali naquela posição na tabela por um motivo, ok? Então, um dos motivos é o seguinte, ó. As famílias são numeradas, né? Família 1, 2, 3, tudo bonitinho, né? E esse número indica pra gente justamente quantos elétrons aquele elemento tem na sua última camada. Por que isso é tão importante e por que isso é uma dica? Porque a gente já viu lá na regra do octeto que para adquirir estabilidade, os elementos precisam ter 8 elétrons na sua última camada. Se eu sei já quantos elétrons esse elemento tem na sua última camada a partir da sua família, já vai facilitar bastante a minha vida, não é? Por exemplo, se eu observar aqui, olhar na tabela
os elementos aqui da família dos halogênios, essa família aqui 17 ou 7A, né? E observar que ele faz parte dessa família 7, ou seja, na sua última camada, ele possui 7 elétrons, né? E se ele possui 7 elétrons, pela regra do octeto, ele só precisa de mais um para ter estabilidade. Então, os elementos dessa família dos halogênios precisam fazer uma ligação, receber um elétron de ligação iônica, na ligação iônica, ok? É assim que funciona. Olha que legal, olha que surpresa, olha que facilidade que a gente vai ter agora com essa dica, né, para poder determinar quem faz a ligação iônica e determinar também, né, a sua família, a sua camada de valência, quantos elétrons ele tem nessa última camada. Vamos a um exemplo, olha só, uma aplicação. Mais uma vez, os íons sódio e cloro, né, que são aqueles que formam o NaCl. Eles possuem cargas elétricas opostas, né, um é positivo, outro é negativo. O Na é da família 1 da tabela, o Cl é da família 17, né, família 7A. Portanto, eles se atraem mutuamente. Essa força mantém esses íons unidos, formando justamente a substância cloreto de sódio. E mais uma vez a gente vai olhar na tabela periódica, olha só. Eu destaquei aqui os elementos sódio da família 1, ou seja, ele tem um elétron na última camada, e o cloro, que é da família 17, da família 7A, ou seja, ele tem 7 elétrons na última camada, né? Então, percebam que o sódio tem tendência a doar os seus elétrons, porque ele só tem um, e quando ele doa esse elétron, ele cede esse elétron na ligação, ele fica com 8 na última camada, seguindo a regra do octeto. E o cloro, a mesma coisa, ele tem tendência a ganhar os elétrons, né? Porque ele é da família 7A, família 17. E aí ele recebe esse 1 elétron, ele já tinha 7, agora ele fica com 8. Então, os dois obedecem à regra do octeto, adquirindo estabilidade. Tá bom, gente? Por aqui a gente finaliza essa primeira parte aqui, essa primeira dica, falando aí de como determinar as camadas de valência a partir das famílias da tabela periódica, ok? Agora a gente vai para o nosso segundo conceito de ligações iônicas. Agora nós vamos tratar o segundo conceito importante aqui das ligações iônicas, que é a estrutura de Lewis. Olha só. Então, gente, na estrutura de Lewis, a fórmula eletrônica de Lewis, ela ajuda a gente a entender, a montar, a elaborar, a organizar as ligações iônicas, tá? Então, na fórmula eletrônica de Lewis, ela demonstra aí como que as ligações iônicas acontecem, como que essas interações entre dois ou mais átomos acontecem, tá bom? E indica também esse ganho e essa perda dos elétrons, tá? Aqui a gente tem uma representação bem legal, né, de como é possível representar a fórmula de Lewis, a fórmula eletrônica de Lewis, observando que a gente costuma colocar o átomo, né, ali o íon que está fazendo a ligação, ganhando ou perdendo, e também os elétrons da sua camada de valência, que nesse caso aqui estão representados por bolinhas, tá? Então, essas bolinhas que costumam aparecer nas estruturas de Lewis são os elétrons da última camada. Lembrando que, olha só na tabela periódica mais uma vez, né, que a gente tem, né, os elementos que têm a tendência a perder os seus elétrons, que são os elementos da família 1, 2 e 3, e nós já vimos na dica, né, que a família representa a sua camada de valência, e nós temos também os elementos que têm tendência a ganhar os seus elétrons aqui na tabela periódica, que são os da família 5, 6 e 7. Nós também vimos na dica que 5, 6 e 7 são as camadas de valência deles, tá? E aí eu trago como um exemplo aqui para vocês, né, de ligação iônica do óxido de alumínio, o alumínio que é da família 3 da tabela periódica e o oxigênio que é da família 6, e aí nós representamos ali, né, a estrutura eletrônica de Lewis, né, a camada de valência do alumínio vão ser 3 bolinhas, são 3 elétrons, e no caso do oxigênio são 6
elétrons, tá? Na camada de valência. Ou seja, o oxigênio precisa receber 2, enquanto que o oxigênio precisa perder, né, doar 3 elétrons. O alumínio precisa doar 3 elétrons, tá? Então, a gente também costuma representar de forma genérica, né, aqui, quantos elétrons o alumínio perdeu, né, e a carga positiva indica essa perda, e quantos elétrons o oxigênio recebeu, ganhou. Para finalizar, a gente faz a regrinha do X, né, indicando aqui o número 3 é a quantidade de oxigênios que foram necessários para que essa ligação acontecesse, e o número 2 aqui indicando a quantidade de alumínios que foram necessários para que a ligação acontecesse, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido esse segundo conceito. Agora a gente vai para a dica 2. Então vamos para a dica 2 agora, bora ver se a gente consegue entender um pouquinho melhor essa questão das cargas, né? O positivo, o negativo, o cátion, o ânion. Eu sei que às vezes parece um pouco confuso, porque a gente sempre tem a ideia de comparar com a matemática, né? Aqui não. Esse positivo pra gente indica o próton, tá? E o negativo indica pra gente o elétron, tá bom? Então observe aqui os esqueminhas de 2 átomos, ok? O primeiro aqui, que nós temos 3 elétrons na última camada, e o segundo aqui são 7 elétrons, tá bom? Na verdade, esse tem 1 elétron na última camada, né? E ele precisa se desfazer, perder esse elétron na sua última camada. Esse aqui, como ele tem 7, ele precisa receber 1 para poder ficar com 8, para poder adquirir essa estabilidade. E é isso que vai acontecer, observa só, né? O átomo de lá cede esse seu elétron para esse outro átomo, né? Ele recebe esse elétron, tá? Então, aqui, gente, está estabelecida uma ligação química forte, que é aquela em que um doa e o outro recebe. Vamos entender melhor o que está acontecendo? Olha só. Então, a gente vai perceber que aquele que perde o seu elétron, ele vai ser chamado de cátion. E a sua carga vai ficar positiva. Mas por que, professora, positiva se ele perdeu? Lembrem-se que aqui trata-se do elétron. Então, se ele perde o elétron, que é uma carga negativa, ele vai ficar mais carregado positivamente, ele vai ficar mais cheio de prótons. Por isso que os cátions têm carga positiva, tá? Já no caso de quem ganha esse elétron vai ser chamado de ânion, tá bom? E a carga dele vai ser negativa. Ai, é mais confuso ainda. Como é que ganha e fica negativo? Pois é, isso mesmo. Ele está ganhando o elétron. Lembra que o elétron é o negativo? Se ele está ganhando o negativo, gente, não tem como ser diferente. Ele vai ficar mais carregado negativamente sim, tá? Então, o ânion que ganhou esse elétron vai ter a carga negativa. Ok? Então, essa aí é a principal diferença, é a dica, né? O pulo do gato para a gente entender melhor sobre essa diferença de cátions e ânions. Olha só um resuminho que nós temos aqui, né? Na ligação iônica, nós temos ali a formação dos íons, tá? Sempre vai ter aquele que doa o seu elétron, aquele que recebe. A gente já viu que na tabela periódica a gente pode fazer essa análise. Os cátions são sempre aqueles que perdem os seus elétrons, que ficam com a carga positiva, e os ânions são aqueles que ganham os elétrons, que ficam com a carga negativa. Então, gente, por aqui a gente finaliza esse momento da dica. Espero que vocês tenham gostado. Segue a gente lá nas redes sociais, @conquistar.seducan. Compartilha também com a nossa hashtag Conquistar22. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!